Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está me assistindo, mas estou aqui com mais um devocional diário. Vamos nos alimentar da palavra, vamos estudar um pouco e ver o que Deus tem para nós hoje. Vamos lá, eu quero ler com você agora Lucas 22, versículo 31 a 34, que diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou, vamos dizer, pediu. Este Satanás pediu para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Quero que você preste atenção nesta palavra. Aqui Jesus está falando com Pedro, que também chamava Simão. Por isso que ele está aqui: Simão, Simão, eis que o inimigo solicitou para peneirar você como trigo, pediu, Eu, porém, orei por ti, ou seja, Jesus, aquele que é o nosso advogado, que intercede por nós diante do Pai, intercedeu por Pedro, para que a fé dele não desfalecesse, para que ele não viesse a abandonar a fé, para que quando o inimigo viesse a tentá-lo e ele caindo não desfalecesse, não abandonasse a sua fé, não deixasse o caminho, não deixasse que a culpa em seu coração pudesse o desviar da presença de Deus, o desviar de tudo aquilo que ele havia aprendido com Cristo e da missão que Deus tinha para ele. Glória a Deus, aleluias. Presta atenção aqui. Jesus diz a ele também: Tu, pois, quando te converteres. Sim, você deve ter levado um susto agora. Mas você pode pensar: peraí, Pedro acreditava em Jesus, confessava Jesus. Aqui disse Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo até na prisão e até a morte. Ou seja, Pedro confessava Jesus, amava Jesus, era um dos amigos íntimos de Jesus, porque Jesus, quando tinha certas situações, ele chamava Pedro, Tiago e João, não chamava todos os discípulos, e Pedro sempre estava ali. Pedro saiu com outros discípulos para pregar o evangelho, expulsou demônios, curou enfermos pelo poder do nome de Jesus. E certamente foi também batizado. E aí você pode me dizer: como assim que ele não se converteu? Sim, ele ainda não era convertido. Ele ainda precisava ser transformado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Ele ainda não era convertido. Vamos ver aqui em Mateus 26. Isso, Mateus 26. No versículo 33 e 35, vemos que ele tinha uma grande autoconfiança, ele tinha certeza que estava pronto a morrer com Cristo. Ele não conseguia pensar que ele poderia falhar, que ele poderia temer, que ele poderia enfraquecer. Todos nós somos sujeitos a falhar, a em algum momento estarmos fracos. Não podemos nos achar santos e nem melhores que ninguém, a ponto de pensar que não vamos cair, nunca vamos falhar, nunca vamos pecar, nunca vamos errar. A Bíblia diz: todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Nós temos que buscar cada dia resistir ao diabo para que ele fuja de nós, como a palavra diz, buscar cada dia a presença do Senhor, em oração, vigiando constantemente. É uma guerra diária. Temos que buscar todos os dias para vencermos o pecado, resistir às tentações. Mas isso não quer dizer que porque estamos em pé agora que não vamos em algum momento falhar na nossa vida. Não. Que não vamos falhar através das palavras, ou até por não agir, porque a Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Até quando nós estamos vendo uma situação, podemos ajudar, a gente não ajuda, a gente não faz o bem, não estende a mão, tendo a condição, a gente está cometendo pecado. Ou seja,
Nós somos falhos e muitas vezes falhamos na ignorância, sem saber que estamos falhando. Às vezes cometemos certos erros que nós ainda não chegamos ao entendimento. Não tivemos naquele momento a consciência que estávamos falhando. Nós somos falhos. Ele tinha uma grande autoconfiança nele, que ele não ia falhar, que ele não ia temer. E aqui nós vemos que ele não, no verso 40 e 41, aqui diz, no verso 40 e 41 de Mateus 26, mostra que Jesus chamou Pedro, Tiago e João com ele, para eles irem orar. Só que Pedro, Tiago e João, em vez de ficar vigiando e orando, como Jesus pediu, disse que vigiai e orai para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, o espírito, ele guerreia contra a carne. E para que o espírito fique forte, capaz de combater a carne, eles precisavam estar em oração, vigiando em oração. Mas eles pegaram no sono, estavam dormindo. Eles não ouviram, Pedro não ouviu a orientação de Cristo. E aqui nós vemos no verso 58, depois que Jesus foi levado pelos sacerdotes para o sinédrio, Pedro seguia de longe a Jesus Cristo, seguia de longe com medo das pessoas. Aquele que havia dito, cheio de si, dito: eu vou até a morte, eu vou até a prisão com o Senhor, não vou deixá-lo só, nós não vamos fugir. E Jesus havia dito a ele, como lemos aqui em Lucas 22, 3 vezes me negarás que me conhece antes que o galo cante. Jesus disse isso para ele depois que ele falou que ia até a morte com Cristo. Era esta situação que o inimigo havia preparado para que ele caísse. Era uma armadilha do inimigo para que ele viesse a cair. Mas Jesus sabia que depois que ele caísse nesta armadilha, ele seria convertido por causa do tamanho sofrimento, da tristeza que ele sentiria após ver o seu erro e reconhecer o seu erro, a sua falha, e como ele falhou também ao ter tão grande autoconfiança que ele não falharia. Então presta atenção aqui, no verso 58 ele estava com medo das pessoas. Pois ele se sentou, no verso 58 vemos que ele se sentou com algumas pessoas que estavam ali, que não aceitavam Cristo como Salvador, não reconheciam Jesus como Filho de Deus. E ele estava no meio de alguns ali. E estes começaram a dizer a ele que sabia que ele era seguidor de Cristo, que ele era discípulo de Cristo. E nós vemos pela palavra que ele negou a Jesus e jurou ainda, com juramento, negou a Jesus, dizendo: não conheço tal homem. E depois, aqui diz no verso 74 de Mateus 26, ele começou a praguejar, jogar praga em Jesus e jurar: não conheço este homem. E depois que ele fez isto 3 vezes, o galo cantou. E ele se lembrou da palavra que Jesus dissera. E saindo dali, ele chorou amargamente. E naquele choro, naquela dor, ele começou a ser transformado. Ele começou a ser transformado, moldado pelo amor de Deus. Para aquele que perdoa o homem pecador. É só ser consolado, perdoado, só ser moldado, transformado. Eu quero ver se eu consigo achar aqui uma parte que eu lembrei, que está em livro de Daniel. Ezequiel, Daniel está. Glória a Deus, aleluia. Livro de Daniel, só um momento. Daniel 11:35 diz assim, ó: alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Outra passagem diz: alguns dos sábios tropeçarão para que sejam refinados, purificados e alvejados. Ou seja, Pedro, depois que caiu, ele foi convertido.
Ele ganhou um novo coração, se tornou um novo homem. O sofrimento, a culpa que ele sentiu, a dor pelo pecado, transformou. Deus fez com que ele rasgasse seu coração, quebrantasse o seu coração, para que Deus atuasse com poder. E aqui, como eu li em Daniel, alguns tropeçarão, alguns cairão, para que possam ser refinados, purificados, provados. Mas para que sejam embranquecidos, para que sejam purificados. Depois que Pedro caiu, sofreu, mas ele se converteu. Tem situações nessas vidas que é para nos moldar, que é para nos fazer crescer mais na presença de Deus, para nos fazer fortalecer mais, para nos preparar para batalhas, para transformar cada vez mais nosso eu naquilo que Deus quer que sejamos, transformar-nos cada vez mais em pessoas parecidas com Cristo, para que tenhamos em nós o caráter de Cristo, sermos imitadores de Cristo. Pedro precisou passar por isso, mas Jesus intercedeu por ele. E ele não desfaleceu na fé. Judas, nós sabemos da história de Judas. Ele caiu, ele traiu o próprio Cristo. Ele deu lugar a Satanás. Ele não resistiu à tentação pelo dinheiro. Ele traiu Jesus. Mas Deus conhecia o seu coração, que era mau, porque vemos uma parte da palavra que ele pegava moedas da sacolinha que eles ganhavam para comprar comida no meio do caminho, nas viagens de Cristo e seus discípulos. E Judas tinha um coração inclinado para o mal. E ele acabou tirando sua própria vida depois que ele viu o erro que ele cometeu. Ele não se deixou ser transformado. Mas Pedro, ainda que chorou, se arrependeu pelo seu erro, deixou ser transformado. Se você que está vendo esse vídeo cair, falhar, não desfaleça na fé. Deus está contigo ainda. Jesus te ama, Ele te perdoa, Ele te purifica. Desde que o seu arrependimento, a tristeza pela culpa, a dor que você sentir pela sua falha, possa dar lugar para que o Espírito Santo te transforme, te molde, e trabalhe mais e mais o seu caráter em você. Esta é a palavra de Deus que eu tenho para você hoje. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que Deus te abençoe.